Eu vi seus vídeos de terror e, por meio deste e-mail, quero compartilhar uma história que vivi pessoalmente. Isso aconteceu no ano de 2014. Eu morava em uma casa alugada com 2 amigos, num bairro onde as pessoas vinham e iam. Ninguém ficava muito tempo. Ao lado morava um senhor que alugava a casa vizinha. Não lembro o nome dele, mas já o tinha cumprimentado algumas vezes. Numa madrugada, por volta das 3 da manhã, eu estava acordado porque não conseguia dormir. Fiz um pão com queijo e fui comer na cozinha, que dava direto para um quintal nos fundos. Dali dava para ver a janela da casa do vizinho. Estava escuro, mas ele tinha a luz acesa, então dava para ver claramente o que fazia. E então, do nada, vi algo que me fez quase engasgar com o pão. O cara estava parado na frente da janela e começou a tirar a própria pele. Não estou exagerando. Ele estava se despindo como se fosse um maldito disfarce. Era como se estivesse desabotoando uma jaqueta, mas em vez de roupa, era a pele humana dele, frouxa e pendurada. Por baixo não havia nada, apenas um preto absoluto, como se fosse uma sombra sem forma. Meu coração quase saiu pela boca. Me belisquei, achando que estava sonhando ou tendo algum tipo de alucinação, mas não, era real. Ele tirou todo o disfarce e ficou ali, uma coisa preta, sem rosto. Depois apagou a luz e não vi mais nada. No dia seguinte, ainda assustado, contei para meus colegas de casa. Claro que riram feito idiotas e fizeram piadas, perguntando o que eu tinha fumado. Mas eu sei o que tinha visto. Então falei: beleza, hoje à noite vocês ficam acordados comigo e veem com os próprios olhos. Achei que não iam topar, mas talvez pela zoeira aceitaram. Naquela noite ficamos na cozinha com as luzes apagadas, espiando pela janela. Por volta das 2 da manhã, a luz da casa do vizinho acendeu. Lá estava o cara outra vez, na frente da janela. Meu coração disparou e fiz sinal para que olhassem bem. Ele começou a fazer a mesma coisa. Ele puxou a pele do braço como quem tira uma manga de camisa, revelando aquele preto estranho por baixo. Mas bem na hora, meu amigo fez barulho com a porta. O homem parou, ficou imóvel como se tivesse nos ouvido e nos olhou diretamente. Em seguida, apagou a luz e fechou a janela rapidamente. Ficamos os 3 em choque, sem saber o que fazer. Ninguém disse nada por um bom tempo e nunca mais vimos aquele homem. Ao que parece, ele se mudou. Até hoje, meus amigos dizem que não têm certeza do que viram, que talvez tenha sido um truque de luz ou algo assim. Mas eu sei o que vi naquela primeira noite e tenho certeza que aquele cara não era humano. Pelo menos não por dentro. Isso aconteceu há algum tempo, e embora seja leve em comparação a outras histórias contadas nesse canal, eu gostaria de compartilhar. Quando eu estudava, tinha um trabalho de meio período em uma cafeteria durante as tardes. Ficava perto da escola, mas longe de casa. Além disso, eu ainda não tinha carteira de motorista, o que me levava a me locomover usando aplicativos de transporte como o Uber. Se durante a semana eu ficasse apertada de dinheiro, usava o transporte público. Sempre encontrava uma forma de chegar onde precisava. Na maioria das vezes, usava essa plataforma para voltar para casa depois do expediente. Durante essas viagens, conheci muitos motoristas da região, alguns dos quais já sabiam o meu nome. Não nego que houve alguns encontros com motoristas paqueradores, mas minha postura fechada deixava claro o pouco interesse que eu tinha. Entre esses encontros, há um que me assusta até hoje, aquele medo que sobe a cabeça quando você revive a cena. Eu tinha cerca de 23 anos. Como num dia comum, saí do trabalho e chamei um motorista para me levar para casa. Não reconheci a pessoa que chegou, nem o veículo. Talvez fosse um motorista novo na plataforma. Mesmo assim, entrei no carro, trocamos cumprimentos, e assim que ele confirmou o endereço, começou a corrida.
O motorista era um homem de 30 anos, com cabelo escuro e desalinhado, sorriso largo e olhos cansados. Eu até percebi um cheiro estranho dentro do carro, mas mesmo assim subi. Desde ali já achei tudo esquisito, porque ele ficava me olhando pelo retrovisor. E claro, não demorou a puxar conversa. Logo me disse que eu parecia conhecida. Aqui cabe dizer que, como alguém que usava Uber quase todos os dias, isso não me pareceu tão estranho. Digo isso embora eu não me lembrasse de já ter andado com ele antes. Até aí, estava tudo relativamente normal. No entanto, as perguntas começaram a ficar mais estranhas. Ele perguntou por que eu tinha deixado meu antigo emprego. Essa pergunta me pegou de surpresa e, ao mesmo tempo, me deixou um pouco em alerta. Eu havia deixado esse trabalho quando tinha 19 anos, algo de 3 ou 4 anos atrás. Ele também perguntou sobre minha família e sobre o que eu estudava. Lembro-me claramente. As perguntas eram do tipo: você tem 2 irmãs mais novas, certo? Como está a Vanessa? Aquela menina é bem agitada. Você ainda está cursando História na faculdade ou mudou de curso? Já não te vi mais por lá. Apesar de serem perguntas diretamente a mim, eu apenas ficava em silêncio, olhando para ele com medo. Ele falava num tom atencioso e amável, mas isso não deixava de ser assustador. Acho que, na verdade, isso até tornava tudo mais perturbador. Nunca fui uma passageira falante, então geralmente evitava conversas triviais ou pessoais por segurança e privacidade. Costumava ficar calada no banco de trás até chegar em casa. Não me lembro de ter compartilhado informações tão específicas com nenhum motorista. Minhas respostas, quando dadas, eram sempre vagas. Ele passou de perguntas pessoais demais para me interrogar sobre onde eu saía com meus amigos, se eu gostava de algum colega de curso ou se eu e um amigo já tínhamos tido intimidade. Nesse ponto, eu já estava extremamente desconfortável e minhas respostas se resumiram ao silêncio. Já nem me dava ao trabalho de falar nada, mas ele parecia não perceber minha inquietação. Depois que ficou evidente meu incômodo, ele parou de me fazer perguntas, mas começou a soltar pequenas risadas, como se estivesse animado. Ele sabia demais sobre mim para ser apenas um motorista qualquer. Nos últimos 10 minutos de viagem, não parou de me olhar pelo retrovisor sempre que podia, com um sorriso largo e um olhar estranho. Seus olhos pareciam vazios, como se estivessem mortos. Quase chegando em casa, ele começou a me elogiar de repente. Disse que meu nome era muito bonito, que eu tinha uma aparência linda e parecia inteligente. Desejou que fôssemos pareados novamente pelo aplicativo, porque eu era a passageira favorita dele até o momento. Segundo ele, muito divertida. Ao chegar ao prédio onde eu morava, ele perguntou qual era a minha porta para me deixar bem na frente, para que, segundo ele, eu não me molhasse. Mas olhando para fora, estava claro que não estava chovendo. Menti, dizendo o número da porta do meu senhorio, o que fez ele soltar uma risada sarcástica enquanto dizia: sim, com certeza é essa. Logo depois, parou bem na frente da minha porta verdadeira. Ele sabia desde o começo qual era. Como pude, abri a porta quase com a mão tremendo, e enquanto descia ele comentou: essa foi a viagem mais longa que fizemos juntos, mas não será a última. Nós vamos nos ver de novo. Saí rápido, colada na parede do prédio e sem perdê-lo de vista, para denunciá-lo imediatamente no aplicativo. Vale dizer que, na época, o atendimento ao cliente não era feito por robôs, mas por pessoas. Pediram-me a placa do carro e, ao levantar o olhar para vê-la à distância, percebi que o lado do motorista estava vazio. Sim, completamente vazio, e o carro ainda estava em movimento. Não consegui ver ninguém dirigindo, nem em qualquer parte do interior do veículo. Assustada, passei o número da placa e, alguns minutos depois, o atendente me disse o seguinte: senhorita, informo que esse número de condutor não está registrado.
Também não temos registro de nenhuma solicitação ou viagem em nosso sistema. Recomendo que registre uma ocorrência na polícia. No dia seguinte, fui ao trabalho e pedi para minha chefe ver as câmeras de segurança que apontavam para o estacionamento onde eu havia pegado o carro na noite anterior. Dava para ver claramente o carro chegando, ligando o pisca-alerta e eu entrando. Depois a corrida começava, mas nos 6 minutos de gravação nunca se via o motorista. Havia apenas uma mancha preta, de aparência incorpórea, no lugar onde ele deveria estar sentado. Nas semanas seguintes passei a andar apenas de ônibus, larguei o trabalho e me mudei de apartamento. Também nunca mais usei outro aplicativo de transporte. Meu nome é Saulo Michel Urguim. E antes de mais nada, quero agradecer por me darem este espaço. Sou seguidor do canal e nunca pensei que um dia estaria aqui contando as histórias da minha família. Nós, Urguim, vivemos coisas estranhas há gerações. Algumas histórias passaram de boca em boca entre nós, como acontece em todas as famílias, e outras nós mesmos vivemos. E embora às vezes seja difícil falar sobre elas, não podemos negá-las, porque o medo fica e se herda. Hoje quero contar 3 dessas experiências. São apenas o começo, mas todas aconteceram na casa dos meus avós. E a primeira aconteceu quando eu ainda era criança. Eu devia ter uns 4 anos quando ocorreu. Estava começando a falar direito, e talvez por isso seja uma das minhas primeiras memórias na vida. Apesar de tão pequeno, lembro de muitas partes claramente. Outras recordo pelo que me contou minha família. Aquela casa era enorme e sempre estava cheia de gente, de barulho, de pássaros, mas também de algo mais. Algo que se sentia muito claramente. Tínhamos uma loja na frente e um altar na garagem. Entrando na casa, à esquerda ficava a sala, à direita a escada, e na subida havia uma poltrona reclinável. A cozinha, a sala de jantar, os quartos e um corredor longo levavam ao quintal, cheio de gaiolas com passarinhos. Durante o dia, tudo parecia absolutamente normal, mas à noite aquele corredor tinha algo que fazia até os adultos caminharem rápido. Numa dessas noites eu estava sozinho no 2º andar, vendo desenhos animados quando dizem que comecei a gritar. É minha vez, me dá. Minha prima, que estava no ensino médio, subiu para ver o que estava acontecendo. Ela disse que me encontrou chorando, bravo, discutindo com alguém que ela não via. Eu disse que o menino não queria me dar o controle da TV, que tinha se escondido debaixo da cama. Minha prima, com muito medo, olhou, mas não havia ninguém. Então apenas desligou a TV e descemos juntos. Mas não foi a única vez que falei desse menino. Não foi a única vez que o vi. Outra noite eu estava sentado na escada vendo TV com meu avô. Ele se levantou para atender na loja e me deixou sozinho. Isso eu lembro muito bem. Assim que ele saiu, senti uma mão nas minhas costas, pequena, leve e fria. Muito fria. Aquela sensação da mãozinha gelada ficou marcada em mim. Virei assustado, mas não havia ninguém. Antes que eu pudesse gritar pelo meu avô, uma bola começou a descer sozinha do andar de cima. Era uma bola que meu avô tinha comprado para mim naquele mesmo dia. Ela desceu degrau por degrau até parar nos meus pés, como se alguém a tivesse jogado para brincar comigo. Com o tempo descobrimos que não era imaginação de criança. Minha avó chegou a dizer que às vezes o via com muita clareza e bem definido. Que o que estava ali era um menino, usando calça jeans e camisa xadrez. Segundo ela, esse menino vivia ali havia muitos anos. E isso que acabei de contar era apenas o começo do que vivemos com ele. Entendemos com o tempo que aquele menino nunca foi embora. Mesmo quando passávamos anos sem vê-lo, ele nunca se foi. Voltava,
Víamos de relance ou víamos correr pelo corredor. Ele vivia lá, e embora no início parecesse só querer brincar, aquela presença começou a ficar cada vez mais intensa. Até que numa tarde, sem aviso, o medo ficou próximo demais. Eu já estava no ensino fundamental, e meu primo e eu éramos fanáticos pela luta livre que passava na TV. Numa tarde como tantas outras, subimos para o quarto onde assistíamos às lutas. Lá havia 2 camas, uma de solteiro e um beliche. Ao entrar, tudo parecia normal, até ligarmos a extensão para a TV. No instante em que conectamos, deu curto, e naquele momento o cobertor que estava sobre a cama, preto e azul com um tigre estampado, começou a pegar fogo. Foi questão de segundos. A luz de toda a casa se apagou, meu primo saiu correndo e eu fui atrás. Meus tios começaram a subir do quintal com baldes de água, enquanto eu, em choque, assistia tudo da escada. O 2º andar se encheu de fumaça num piscar de olhos. Não consigo explicar a rapidez com que o andar ficou completamente tomado, a ponto de não conseguirmos enxergar mais nada. Quando finalmente apagaram o fogo, começaram os gritos. As crianças! Onde estão as crianças? Meu primo gritou da escada. Aqui! Estou com uma! E me puxou pela mão para descermos rápido. Minha tia Susana gritou lá de cima que via uma criança entre a fumaça. Ela disse que o seguia pelo corredor, que parecia assustado, que escapava dela, até que finalmente conseguiu segurá-lo pela mão sem ver o rosto. Desce, Susana, eles já estão aqui! Gritou meu avô lá de baixo. Minha tia parou e soltou a mão do menino que segurava. Entre a fumaça, percebeu que não havia mais ninguém ali. Então ela correu escada abaixo, apavorada, e naquela noite não conseguiu voltar para cima. Ela não foi a única que viu um 3º menino correndo entre a fumaça, mas ninguém soube explicar quem era. E naquela noite, acho que mais pelo susto do menino do que pelo incêndio, ninguém conseguiu dormir. O medo se instalou na casa. Mesmo com o passar dos dias, ninguém se sentia igual. Já não subíamos sozinhos, pois ninguém gostava do silêncio. O lugar estava estranho, como se algo tivesse sido aberto. Isso aconteceu quando eu estava no 6º ano, e talvez por isso eu me lembre mais dessa noite do que das outras histórias. Naquela noite, minha mãe estava na casa dos meus avós, jogando porco com meus tios e tomando cerveja. Já era tarde quando decidimos ir embora. Ao sair para a rua, algo pareceu estranho. Eu senti que não deveríamos ir. Não havia acontecido nada ainda, mas algo estava no ar. Fomos de carro, minha mãe dirigindo, eu no banco da frente e meu irmão dormindo atrás. A chuva era constante e forte. Choveu tanto que um dos rios da cidade transbordou. Ao chegarmos a um cruzamento, não conseguimos passar, pois a água cobria a estrada. Então tivemos que voltar para a casa dos meus avós. Era como se tivéssemos que passar aquela noite ali. Meus tios subiram para continuar jogando num quarto no 2º andar. Na sala, juntaram alguns colchões para que meu irmão, meus primos e eu dormíssemos. Apagaram a luz e eu estava profundamente adormecido quando começou. Lá de cima, meus tios e minha prima Sheila ouviram choro vindo da sala. Pensaram que era um de nós. Sheila desceu e viu no colchão um menino sentado, coberto por completo por um cobertor. Apenas a silhueta aparecia, mas o tecido era tão fino que se percebia claramente que era uma criança pequena ali. A silhueta se virou para ela, depois se deitou. Mas quando minha prima levantou o cobertor, percebeu que não havia ninguém. Ela subiu assustada. Depois disso, todos os adultos trouxeram mais colchões para dormir juntos na sala, com a luz acesa. Diziam para minha prima que era imaginação, mas todos estavam inquietos. Na madrugada, quando a chuva acalmou, os cães começaram a latir para a rua. Primeiro longe, depois cada vez mais perto, como se algo estivesse se aproximando. Então veio o grito.
No início fraco, como trazido pelo vento, depois mais forte e claro. Isso eu ouvi. Acordei na hora. Quando o som se aproximava, parecia mais um choro profundo, mas ao se afastar dava para distinguir talvez palavras. Aquela dor na voz era tão intensa que entrava no peito, e não parecia deste mundo. Fingi estar dormindo, com medo de me mover, até que alguém murmurou: "É algo sobrenatural, né?" Senti meu sangue gelar. Um dos meus tios disse que naquela noite as portas do inferno estavam abertas, que os espíritos andavam entre nós. Não sei se era verdade, mas foi uma das noites mais longas da minha vida. No dia seguinte, fingimos que não tínhamos ouvido nada, mas o medo, ainda o sinto, como se tivesse acontecido ontem. Isso aconteceu em 2014. Eu quase nunca fazia viagens de carro naquela época, porque raramente tinha tempo para tirar vários dias de folga só para dirigir. No entanto, eu estava entre empregos quando minha família estava planejando uma festa surpresa de aniversário para o meu pai, que ia completar 50 anos. Naquela época, a gasolina era muito mais barata do que é agora, e voar era muito mais caro em comparação com o preço do combustível. Então, tanto para economizar dinheiro, quanto porque eu não estava trabalhando no momento, decidi fazer a viagem de carro. Para ser mais seguro, fiz dela uma viagem de 3 dias. Depois do primeiro dia inteiro dirigindo, parei no motel mais próximo e reservei um quarto para passar a noite. Não era o lugar mais agradável, mas não me importei. Dormi até às 11 da manhã. Depois arrumei minhas coisas e abri a porta para sair, apenas para me assustar com um homem parado bem na frente dela. "Com licença." Tentei passar por ele, mas ele não se mexeu muito, então ficou meio estranho. O homem parecia ter uns 30 e poucos anos, com olheiras profundas. No geral, não tinha uma expressão muito amigável. Enquanto eu colocava o resto das coisas no carro, ele continuava parado do lado de fora do quarto, me observando de forma incômoda. Ainda bem que eu não ia ficar lá mais tempo. Fiz o check-out e voltei para a estrada. Esse seria meu dia mais longo de direção. Eu planejava dirigir pelo menos 10 horas. No início, tudo correu bem, eu diria. Grande parte do trajeto passava por cidades e vilas, e só depois de 6 horas elas foram sumindo, dando lugar a longos trechos de estrada rural. Quando percebi que as cidades estavam ficando cada vez mais distantes, parei no próximo posto de gasolina para abastecer. Paguei e comecei a encher o tanque. Depois entrei na loja para comprar um café para a viagem. Quando voltei para o carro, vi que alguém tinha parado o veículo muito próximo ao meu. De frente, parecia que o para-choque dele encostava na traseira do meu carro. Era um Corolla vermelho escuro, antigo. Não havia ninguém do lado de fora abastecendo, e o para-brisa era escurecido. Eu não conseguia ver nada dentro. Mas, sabendo que havia alguém lá, não consegui tirar da cabeça a sensação de que estava sendo observado. Retirei a bomba de gasolina, entrei no carro e saí do posto. Quase imediatamente o carro também saiu, sem nunca ter abastecido, e entrou atrás de mim para acessar a rodovia. Eu queria acreditar que era apenas coincidência, então continuei dirigindo normalmente. Notei que eles ficaram atrás de mim por um tempo, talvez 6 carros de distância. Mas quando o sol se pôs, já não dava para distinguir quais carros eram quais, só conseguia ver um aglomerado de faróis no retrovisor. Com o tempo havia cada vez menos veículos na estrada, e passei mais 4 horas sem ver aquele carro novamente. Quase tinha esquecido o episódio, achando que não era nada desde o início. Agora minha preocupação era me manter acordado, já que meu café tinha acabado. A cidade mais próxima ainda estava a 2 horas de distância, e eu queria muito chegar lá para pegar um hotel melhor. Talvez fosse até conhecer a cidade pela manhã,
mas isso só se meus olhos aguentassem ficar abertos. Pensei que se parasse para pegar outro café, talvez fosse o suficiente para aguentar até lá. No próximo posto, saí da rodovia. Logo percebi que estava fechado, pelo menos a parte de conveniência da loja. Fiquei decepcionado, mas já que estava ali, resolvi completar o tanque. Assim que comecei a abastecer, vi um único par de faróis saindo da rodovia vazia e entrando pela rampa em direção ao posto. O lugar já era assustador por si só. Um posto isolado, cercado de escuridão, e eu não conseguia ver nada além da área iluminada. Quando reconheci o mesmo Corolla vermelho escuro do outro posto, meu coração disparou na hora. Não consegui evitar o pensamento assustador de que eu estava sendo seguido. Corri para tirar a bomba de gasolina e colocá-la de volta, mas o carro entrou muito rápido, indo direto para o lado do meu carro, na porta do motorista. Consegui entrar antes que a porta do passageiro dele se abrisse. Um homem saiu correndo em direção à minha porta e tentou abri-la. Bastou um segundo olhando para ele para reconhecer. Era o mesmo homem do motel. Aqueles olhos perturbadores me gelaram por dentro. Liguei o carro e quando ele percebeu que não conseguiria abrir, parou de tentar. Olhei rapidamente para ele ao sair, esperando ver raiva ou frustração, mas o que vi foi ainda mais perturbador. Cara, ele sorria de orelha a orelha como se achasse aquilo engraçado. Um completo psicopata. Acelerei de volta para a rodovia e não parei até chegar à cidade. Felizmente tenho quase 100% de certeza de que dessa vez não fui seguido. O que mais me assusta é que ele saiu do banco do passageiro, o que significa que outra pessoa estava dirigindo e também fazia parte do que quer que fosse aquele plano doentio. Eles me seguiram por mais de 10 horas desde o motel, e pior ainda, podem ter me seguido no dia anterior sem que eu percebesse. Ainda acho difícil esquecer aquela viagem, mesmo uma década depois. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Minha avó era costureira e trabalhava em uma grande fábrica em Salvador. Lá conheceu uma mulher que lhe contou a história mais insólita que ela já tinha escutado, e olha que na fábrica se ouviam muitas coisas. Gente por lá contava todo tipo de histórias estranhas, mas essa minha avó lembrava com uma clareza que deixava qualquer um arrepiado. Isso aconteceu porque não era uma lenda, era algo que alguém de carne e osso tinha contado. Alguém que ela conhecia pessoalmente e que via todos os dias costurando botões. Essa moça na época tinha uns 30 anos e disse que o pai lhe havia deixado uma casa, por uma zona onde as ruas ainda são de pedra. Uma casa velha enorme, daquelas coloniais, com pátio no centro, quartos ao redor e portões de madeira maciça, dos que já não se vêem mais, só em fotos. A história tinha a ver com a casa e com o pai dessa mulher. Segundo contou, a relação com ele sempre foi difícil. Nunca a tratou como aos outros filhos, e sim sempre distante, frio, como se ela fosse uma sobrinha incômoda. Quando era menina, pensava que era por causa do seu jeito calado, mas já mais velha, sua mãe lhe confessou que o homem sempre duvidou que ela fosse sua filha. Dizia que não se parecia com ele, que acreditava que sua esposa o havia traído em algum momento. Minha avó viu uma foto dele e outra dela, e disse que eram idênticos, olhos, nariz, até o formato do maxilar. Eram a mesma pessoa com décadas de diferença. Quando ela se casou sem que ninguém esperasse, o homem lhe deu a casa. Assim, direto. É sua, vão morar lá. Ela suspeitou que mais que um presente, fosse uma forma de mandá-la para longe. Os outros irmãos ficaram surpresos. Nenhum deles tinha recebido nem meio terreno, nem um carro velho. Nada. E de repente para ela, ele dava uma casa inteira.
A casa era grande demais para 2 pessoas. Então ela e o marido decidiram ocupar apenas uma só ala. Cozinha, um quarto, banheiro e sala. O resto ficou fechado com cômodos vazios e móveis cobertos com lençóis grossos para não juntarem poeira. Mas há casas que não toleram ser deixadas pela metade, que não se aquietam só porque você fecha uma porta. A casa ficava a umas 4 quadras da igreja, numa rua estreita que subia em curva e cheirava a terra molhada, mesmo em dias secos. A fachada era de cantaria antiga, comida pelos anos, com janelas altas protegidas por grades grossas em espiral. No centro, um portão duplo que se abria para dentro com um rangido que mais parecia um gemido. Quando entraram pela primeira vez, o ar pareceu pesado, como se ninguém tivesse respirado ali por anos. As paredes eram grossas e o interior estava fresco, fresco demais, até no meio do dia. Havia colunas dividindo o pátio, um corredor com abóbada de tijolos e escadas embutidas na parede. Na decoração, restavam vestígios do gosto estranho do pai. Eram máscaras indígenas penduradas nas paredes, pedaços de obsidiana incrustados como proteção e pequenos nichos com figuras que não eram nem cristãs nem indígenas, mas uma mistura que inquietava mais do que enfeitava. Na sala de jantar principal, que não usavam, havia uma vitrine com ossos. Minha avó perguntou se eram de animal e a colega apenas respondeu. Era o que ele dizia. Os primeiros dias passaram sem novidade, até que a umidade começou a aparecer nas juntas das paredes. Primeiro uma pequena mancha perto do rodapé, depois mais nas quinas. As paredes também incharam, abriram-se rachaduras e do teto começaram a cair gotas, mesmo sem chover. Goteira sem tormenta e umidade sem nuvens. A casa parecia apodrecer por dentro, como se rejeitasse ser habitada. Uma manhã acordaram com os lençóis úmidos e o colchão molhado por baixo. No dia seguinte, os sapatos flutuavam em alguns centímetros de água acumulada no chão. Foi o marido quem decidiu abrir os quartos fechados para ventilar. Tiraram os lençóis dos móveis, abriram janelas que não davam para lugar nenhum. Mas a água só piorou. Algumas noites depois, a casa se inundou por completo. Não caía uma gota de chuva lá fora, mas dentro a água subiu até os joelhos, depois até a cintura. A mulher, num ato desesperado, conseguiu sair. Ela abriu a porta principal, mas a água não ia embora. Era como se a casa estivesse selada com força por fora, como um aquário. O marido escorregou nas escadas do pátio, caiu na água e não voltou a aparecer. Ela gritou, chutou, procurou, e em algum momento a água começou a baixar sozinha, como se tivesse um ralo ali. Foi assim que viu uma fresta. Entre os ladrilhos rachados do corredor central havia uma tampa de pedra. Debaixo dela, uma escada em caracol descia ao porão e no fundo havia um poço profundo, cavado na rocha viva. Ela se aproximou e olhou. Lá dentro havia uma serpente. Não uma viva, mas feita de pedra ou metal, dourada, com a língua para fora. A água não apenas baixava, mas tremia. De tempos em tempos, a superfície do poço estremecia, como se algo lá embaixo respirasse. Aquela água era a mesma que havia subido e inundado a casa. A mulher não desceu mais. Fechou a pedra, recolocou os ladrilhos e, por dias, a casa permaneceu em silêncio. Sem umidade, sem ruídos e sem goteiras. O salitre sumiu, o cheiro de mofo desapareceu, os espelhos pararam de embaçar e até as paredes, antes úmidas, voltaram a secar. O poço se esvaziou e a cobra se foi. Até aí vai a história que contaram para minha avó. Mas, se você me perguntar o que aconteceu, eu tenho certeza de que o pai da moça os mandou para lá para saciar a fome ou a sede do que vivia embaixo. Assim que se pagou com a vida do marido, a casa recuperou seu esplendor. Já não fazia sentido ela viver ali, então arrumou um pequeno apartamento perto da fábrica, onde passava mais tempo costurando do que em casa.
6 anos atrás, no começo de 2019, eu estava dirigindo de volta para casa depois de visitar um amigo que morava em Cesário Lange. A estrada era solitária e quase não tinha iluminação, então eu ia com cuidado. De repente me deu vontade de urinar, então parei o carro no acostamento. Desci para fazer minhas necessidades quando ouvi uma risada que me fez pular de susto. Pensei, mas que diabos foi isso? Eu estava sozinho e não havia ninguém por perto. Subi o zíper e dei alguns passos, até que vi entre o mato algo que parecia um cachorro grande, sentado de costas para mim. Quando olhei melhor, vi que era um pastor alemão. Mas o que mais me assustou não foi ele estar rindo, e sim o tamanho. Sentado, ele chegava à altura de uma pessoa média. Estava parado, mas continuava rindo enquanto mastigava algo. Então girou a cabeça e quase me deu um infarto. Ele tinha um sorriso que ia de orelha a orelha, cheio de dentes longos, com pedaços de carne pendurados. Na hora me veio à cabeça aquele creepypasta do Smile Dog, mas este não era um husky, e sim um pastor alemão demoníaco. Os olhos brilhavam e me encaravam fixamente, sem piscar. Eu queria correr, mas sem fazer movimentos rápidos, comecei a recuar devagar. O cachorro levantou uma das patas, mas não era pata, e sim uma mão humana magra, como de um cadáver. Ele usou para limpar o focinho, e vi no chão o corpo destroçado de um cachorro, com as entranhas expostas. Foi aí que literalmente me urinei de medo. Continuei recuando sem tirar os olhos dele, até chegar ao carro. Entrei tremendo e arranquei como se o diabo estivesse atrás de mim. Olhei pelo retrovisor e vi que agora ele estava de pé sobre as 2 patas, medindo mais de 2 metros. Acelerei o máximo que pude, com medo de que aquela coisa corresse atrás de mim, mas ela apenas ficou parada. Dirigi como louco até chegar em casa meia hora depois, sem parar para nada. Quase ninguém acredita nessa história, mas para mim basta que uma única pessoa acredite para que eu não me sinta maluco. Ninguém acredita em mim quando digo que uma vez vi alienígenas. Quando eu era criança, morava em um bairro muito pobre e não havia muito o que fazer. Lembro que passava o tempo brincando em um matagal perto da minha casa com meu cachorro, que se chamava Tintim. Eu devia ter uns 10 anos, e Tintim sempre ia comigo para todos os lados. Nesse dia, como sempre, fui ao mato com ele. Estávamos correndo, jogando a bola, tudo normal, até que, de repente, Tintim ficou estranho. Ele começou a latir muito forte, olhando fixamente para um ponto entre as árvores. Eu não entendia o que estava acontecendo, porque ele não era do tipo de cachorro que latia por qualquer coisa. Ao longe consegui ver um buraco no chão, grande, como aqueles que fazem quando vão construir uma piscina. Meu cachorro não parava de latir com os pelos arrepiados e se aproximou rosnando à beira do buraco. Para o meu maior horror, do buraco saíram uns homenzinhos que não passavam de 1,5 metros de altura, com corpos magros, pele esverdeada e cabeças enormes e desproporcionais. Eles saíram e agarraram meu cachorro, que ao vê-los parou de latir e nem sequer tentou se defender. 2 deles o seguraram, um de cada lado, e o levaram para dentro do buraco. Eu gritei, Tintim, Tintim, e corri até lá, mas em questão de segundos o buraco já não estava mais ali. Ele tinha se fechado sozinho, do nada. Corri para casa tremendo e contei aos meus pais o que aconteceu, mas eles não deram importância. Disseram apenas que provavelmente Tintim tinha fugido, porque não tínhamos muito para dar de comer, e que cachorros às vezes iam embora assim. Agora que sou adulta, penso que os alienígenas não vivem em outros planetas, nem têm naves espaciais como nos filmes. Acho que vivem aqui embaixo da terra, em túneis ou sei lá onde.
por mais louco que pareça, ninguém vai me convencer de que aqueles seres que levaram meu cachorro não eram alienígenas. Era nossa primeira viagem juntos, depois de meses economizando. Mariela e eu decidimos fazer uma escapada para o centro de um pequeno vilarejo, no norte do México. Diziam que o lugar tinha algo especial, com suas ruas de paralelepípedos, seus prédios coloniais e uma praça central que parecia saída de um cartão postal. Bem próximo a essa praça havia uma estátua muito detalhada, daquelas que impressionam desde o momento em que você a vê. Era uma figura de bronze que parecia vigiar o lugar. Em frente à praça havia um pequeno hotel onde nos hospedamos. O quarto era modesto, mas tinha uma janela com vista direta para a estátua. Que vista bonita temos, não acha? Olha lá o seu amigo. Eu disse a Mariela, referindo-me à estátua que ela achou um pouco perturbadora por causa dos olhos, que pareciam muito reais. Brinquei com ela enquanto desempacotávamos nossas coisas. A tarde foi tranquila, passeamos pelo mercado e experimentamos algumas comidas típicas. À noite, depois de um jantar leve, voltamos ao hotel para descansar. Porém, pouco depois de nos deitarmos, Mariela começou a se queixar. Ela disse que estava com muita dor de estômago. Tentei confortá-la, mas sabia que as cólicas que ela costumava ter nessa época eram terríveis. Vou buscar uns remédios para você. Não demoro, disse enquanto a cobria. Antes de sair, fui até a janela para verificar se as ruas estavam tranquilas. Haviam nos avisado que o centro de lugares como aquele nem sempre era seguro para caminhar à noite, diferente do que parecia de dia. E foi aí, quando olhei pela janela, que percebi. A estátua não estava mais lá. Olhei de novo. O local estava vazio. Restava apenas uma sombra onde ela deveria estar. Tentei jurar que era um efeito da luz ou do cansaço, mas algo no meu peito dizia que tinha alguma coisa errada. Mesmo assim, não podia ficar parado enquanto Mariela se contorcia de dor. Então desci até a recepção. A senhora que atendia, uma mulher mais velha com um xale de tricô sobre os ombros, me deteve antes que eu saísse. "Vai sair a essa hora?" perguntou quase sussurrando. "Sim, preciso de remédio para minha namorada. Ela está com muita cólica", respondi. A senhora balançou a cabeça. "Não, jovem, não é uma boa hora nem uma boa noite para andar na rua. Espere até amanhecer." "Não posso esperar", respondi. Ela me olhou como se quisesse dizer algo mais, mas no fim me deixou ir. "Cuide-se, por favor", murmurou enquanto eu cruzava a porta. As ruas estavam desertas, mais do que eu imaginava. Quase não havia iluminação, e cada passo que eu dava ecoava como se eu fosse o único ser vivo naquela terra esquecida por Deus. Caminhei rápido até a farmácia, tentando não pensar na estátua nem no aviso da senhora. O farmacêutico mal olhou para mim. Peguei os remédios e saí imediatamente, ansioso para voltar. No caminho de volta, meio distraído, de repente comecei a ouvir passos. Primeiro achei que fosse minha imaginação, mas os ouvi claramente atrás de mim, como se alguém estivesse virando a esquina que eu acabara de passar. Os passos eram pesados, como se algo metálico estivesse caminhando. Parei de repente e olhei para trás. Não havia ninguém. Acelerei o passo, mas o som também acelerou. Não olhei para trás novamente. Só queria chegar ao hotel. Quando cheguei, meu coração parecia querer sair pela boca. A senhora da recepção ainda estava lá, olhando para mim como se soubesse de algo que eu não sabia. Não disse nada. Subi as escadas correndo e fechei a porta do quarto com chave. Mariela estava dormindo, respirando tranquilamente. Deixei os remédios ao lado da cama e tentei me acalmar, mas algo ainda me incomodava. Fui até a janela
e o lugar da estátua ainda estava vazio. Dormi muito mal naquela noite, acordando várias vezes com a sensação de que algo estava me observando. Pela manhã, quando o sol iluminou a praça, a estátua estava lá, exatamente como quando chegamos, com a mesma poeira na base, como se nunca tivesse saído do lugar. Nunca contei nada disso a Mariela.